Vamos lá, título da lição, verso, quem me ajuda? O Evangelho eterno de Deus. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok, texto de Apocalipse 14, verso 12. Pegando carona no que a gente vem estudando a partir pelo menos das 2 ou 3 últimas semanas, em particular a semana passada, quando a gente foi chamado a atenção para olhar quem são aqueles que agem contra Deus, seja na forma de liderança desse processo ou na forma de aliados desse processo. A lição dessa semana responde a algumas questões que estavam em aberto na semana passada, que é contra quem aqueles lutam e qual é o seu alvo principal de atenção e, consequentemente, qual o método, em termos de conteúdo do ataque e metodologia do ataque. A lição dessa semana, de alguma maneira, responde a estas questões. Algumas características importantes do texto, do capítulo 14, que é o ponto central, ou o alvo central do texto, e principalmente quando a gente olha isso à luz de um dos textos que estava na semana, que é o texto de Mateus 24, verso 14. Lembram do texto? Que diz lá? E este é o Evangelho do Reino. Será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então vem o fim. Quando a gente olha Apocalipse 14 à luz desse texto, ele cria um matiz interessante de resposta a essa pergunta. Primeiro, qual é o Evangelho? Segundo, em segundo plano, além de qual seja o Evangelho, por que esse Evangelho é importante nessas circunstâncias e nesse momento da história. E o terceiro, o que significa pregar o Evangelho em testemunho, que é diferente de pregar o Evangelho em pregação. Pode entrar lá. Então tem que pegar cadeiras aqui do lado, a sala está aberta, é só pegar ali. Esse povo estava todo na 59, tá? Por isso que eu parei para a gente conversar. Por razões óbvias, a Tarsila estava de licença médica, como a nossa amiga aqui, e agora eles foram para a sala lá de cima. Aí alguém me avisou, eu liguei para eles descerem. Voltando então à questão. Quando a gente fala em qual é o Evangelho, quando a gente fala o Evangelho pregado em testemunho, essas palavras elas têm um sentido próprio e interessante de ser observado. A primeira é o que significa testemunho. Tá? Quando a gente fala em testemunho, quando a gente fala numa abordagem, pode entrar tranquilos. Quando a gente fala nessa abordagem de testemunho, ou seja, alguém testemunhar algo, eu tenho dois lados dessa moeda. O lado de quem vê, ou seja, assiste o testemunho, e o lado de quem faz o testemunho. Olhar as mensagens angélicas à luz desta referência tira alguns elementos do lugar comum e traz algumas preocupações para quem viverá este tempo da história. Então, vamos à primeira pergunta. Quando eu olho a primeira das 3 mensagens angélicas, qual é ela e que mensagem está embutida nela? Vamos lá. Qual é a primeira das 3 mensagens? Temer a Deus, dar-lhe glória, que mais? A motivação é esta, vinda é a hora do seu juízo. E aí vem uma explicação ao fim disso. Adorai o que fez a terra, o mar, fonte das águas. Quando você olha essa sequência de texto, então, temer a Deus, do que se trata isso e por que isso é importante na fase de pregação do Evangelho como testemunho? Qual é a importância disso nesse momento específico da história, nesse contexto específico da história? Ou seja, o que é temer a Deus? Temer a Deus tem a ver com obediência? Também tem, mas é só isso? O que mais é temer a Deus? Profundo respeito a quem Deus é, ao que Ele, por natureza, é. Essa palavra respeito tem múltiplos matizes, múltiplas possibilidades, mas tem uma coisa importante nela. Respeito não é tratar bem. Não é disso que se trata o texto. Respeito é reconhecimento do que Ele é. Ou seja, eu posso chamar Deus de um monte de coisas. Meu pai, meu amigo,
meu irmão, mas eu não posso esquecer quem ele é. Ele é Deus. Todos os outros elementos que eu colocar como adjetivos de Deus implicam ou explicam coisas que Deus fez. Mas o que ele é vai além de tudo isso que ele fez. Portanto, a primeira referência importante desse texto, temer a Deus, nesse tempo específico da história, ou seja, implica que alguma coisa está sendo questionada. E essa coisa, em essência, é aquilo que Deus é. Essa coisa, em essência, que é o questionamento do que Deus seja, traz uma resultante, traz como consequência um comportamento humano. Quando eu tiro quem Deus é da cena, alguém fatalmente precisa assumir esse lugar. E é isso que acontece como efeito colateral dessa mudança conceitual, o que Deus é, quem Deus é. Por isso é interessante observar essa primeira mensagem à luz desta referência, quem Deus é. Na sequência diz, temei Deus e dai-lhe. Por que eu daria glórias a Deus? Pelo que Ele fez ou pelo que Ele é? Quando eu tiro Deus da referência, alguém tem que fazer as coisas. E a glória vai para quem faz. Mas quando eu reconheço quem Deus é, não importa exatamente o que fez, Ele merece glória pelo que Ele é. Ele até faz. Ele cria, Ele salva, Ele cuida, Ele mantém. Tudo isso é digno de respostas de homenagem, de respostas inclusive de glória. Mas a essência do texto é aquilo que Deus é. A despeito de fazer ou não fazer, Ele merece glórias pelo que Ele é. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu só compreendo o significado da última parte do texto, adorai, se eu compreender quem é, e não o que fez. No meio do caminho disso, temei a Deus e dai glória, vem uma referência. Vinda é a hora do seu juízo. Por que Deus teria o direito de exercer juízo? Pelo que Ele fez ou pelo que Ele é? Entendem? Há algo essencial aí. Tudo isso que eu estou falando se resume em uma palavra: adoração. Adoração é o reconhecimento pleno daquele que entende o que alguém é. Toda vez que eu não entendo o que Deus é, a adoração se verterá para algum outro lugar que responda às perguntas que ficarão em aberto por não existir quem é. E por mais filosófico que isso pareça, isso é a essência do modelo bíblico. O reconhecimento de quem é Deus. Ou seja, eu aceitando Deus ou rejeitando Deus, Ele não deixa de ser Deus. Então, agora a gente vem para a referência bíblica disso. Deus se resume em uma palavra: ser. Ou seja, Deus é a única coisa no universo que de fato é. Todas as demais coisas são relativas a Ele. Tudo que existe no universo é relativo a Deus. Nada é por completo. Nada é absolutamente. As coisas existem, mas não são absolutamente. Elas são a partir de Deus e referenciadas nele. Tire a referência a Deus e tudo deixaria de existir. É a compreensão disto que leva o ser humano a colocar as coisas no lugar correto, as afirmações na hierarquia correta, as abordagens na hierarquia correta. Por que é importante perceber isso? Porque o questionamento central do pecado é quem Deus é. Quando Satanás decide discordar de Deus, ele tira o reconhecimento do que Deus é e traz para si. Eu sou sem Deus.
A consequência disso é: eu posso sem Deus. A partir do momento que eu assumo que eu sou sem Deus, eu posso sem Deus. Portanto, Deus é descartável na cena. O reconhecimento do que Deus é me coloca de novo no meu lugar. Por isso, a primeira expressão do texto é temer. É uma recolocação do sujeito criatura no lugar de criatura. É a recolocação do sujeito que é por referência a Deus no lugar de referência correta dos termos. Essa é a primeira coisa que essa mensagem traz. E por que ela é específica para este tempo? Por uma razão. Deus deu o tempo necessário às criaturas para testar e provar a tese que elas mesmas inventaram, de que é possível ser sem Deus. Porém, há um momento em que Deus precisa terminar a brincadeira. A referência que esse texto traz é: chegamos ao momento em que Deus vai encerrar a bagunça, vai encerrar a brincadeira do tempo de exposição do pecado. Por isso essa mensagem é importantíssima neste tempo. Não porque ela não fosse a mesma mensagem de todos os tempos, mas nesse tempo específico, mais do que em qualquer outro, Deus porá um ponto final nessa parte da história, que é a discordância. Porque o pecado já se mostrou excessivamente maligno. Não há por que esticar mais o tempo. Então, nesse tempo, mais do que em qualquer outro, quem estiver vivo neste tempo necessita de uma advertência. O tempo acabou. Temei a Deus, dai-lhe glória. Chegou o momento do seu juízo. Adorai aquele que é verdadeiro, aquele que é. Por que a referência é: adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra, as águas? Porque eu recupero a referência de que nada existe sem Ele. Nada subsiste sem Ele. Nada persiste sem Ele. Isso é um reconhecimento que tem que haver. Se eu quiser existir. Se eu quiser permanecer. Você ia falar ou só coçou os olhos? É. Sim, inteiro. 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 Sim. Uhum. Sim. Abriram-se todas as fontes das águas e destruiu a terra. Sim. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. É o mesmo que fez, é o mesmo que encerrou uma vez e que tem a capacidade de encerrar a segunda. Mas tem um detalhe interessante. Aí, já que você tocou nesse ponto. Como você falou que o primeiro juízo foi universal, e este? Esse não é. Esse é focal. Quem é o foco? Aquele que teme. E essa é uma diferença crucial neste momento da história. Enquanto esse juízo extinguiu o pecado que dominaria por completo a terra, não fosse a sobrevivência de Noé, este aqui faz o inverso. Ele não olha mais para o pecado, ele olha para quem? Para quem teme a Deus e o escolhe. Portanto, esse juízo é focal. Logo, não é um juízo condenatório, ele é um juízo vindicativo. Ou seja,
do que se trata esse juízo e do que se trata esse momento da primeira mensagem angélica. Começou a vindicação do seu povo, os que depois de Noé creram. E os que no último tempo da história decidem crer. E aqui tem uma mudança de paradigma, porque o resultado desse juízo qual será? A vinda para o resgate. Não, eu só pontuei em relação ao tempo, porque os de antes de Noé já foram julgados. Todos eles. Sim. No sentido estrito do que foi o juízo universal, já foram e morreram lá. Sim, por isso que eu estou falando. Quando você olha isso aqui, o foco é quem? O povo de Deus. O que a partir de creram. Esse é o foco do juízo. Não que quem está antes não seja julgado, mas o foco, o objetivo dele, está nisto. Em mostrar que existem pessoas que, a despeito do mal que universalmente foi destruído, pessoas que decidem crer. E, portanto, Deus os resgata, os toma para si. E por isso a advertência é grave. É um chamado, essa advertência, não é uma condenação. É um convite à primeira mensagem angélica e não um decreto. E nisso há uma diferença crucial nos termos. Ou seja, Deus faz um convite porque o que virá depois disso é final. Porque o próximo juízo depois disso não é universal, ele é final. Por isso é legal de observar essa sequência, entendeu? Deus convida para depois poder separar quem acaba e quem continua. É disso que se trata. Então, o que está no foco central da primeira mensagem angélica? De que o mundo excluiu de si mesmo Deus. E ele usou desculpas para isso. A primeira grande desculpa é: Deus não é o que diz ser. A segunda desculpa é: ele não existe, é só a fantasia da imaginação de pessoas que necessitam de alento. Seja qual das vertentes eu use, se ele não é o que diz ser ou ele não existe, o resultado natural desse tipo de coisa é o ser humano se posiciona como uma explicação para a existência das coisas. Daí uma referência interessante da primeira mensagem angélica, principalmente se eu considerar a época em que ela vem. O que está acontecendo entre os anos de 1840 e 1850? No mundo em que vivemos. Surge um sujeito, fazendo viagens pelo mundo, com uma proposta. Esse sujeito, Charles Darwin, traz uma teoria explicativa científica como uma proposta pela primeira vez sólida o suficiente para se espalhar para o mundo, de que Deus não exista e de que as coisas existem por si mesmo. E isso se separa, enquanto modelo teórico, daquilo que até então, no período medieval, era defendido a unhas e dentes, mesmo que da forma errada ou por metodologias erradas no absolutismo religioso, agora para uma vertente cientificista que exclui Deus da prancheta do mundo. No lado oposto disso, o que a gente tem? Se isso não dá conta do mundo inteiro, porque nem todo mundo vai acreditar que Deus não exista, o que surge na carona disso? Uma segunda explicação de Deus. E é curioso que aquilo que ascendeu como movimento de reforma, trazendo de volta as pessoas à centralidade bíblica, o mesmo movimento de reforma, quando estanque, ou seja, quando para o ardor dos primeiros reformadores, estabiliza o evangelho num modelo distante da Bíblia completa. Então, quem não é pego pelo agnosticismo ou ateísmo basal, é pego na pintura de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Com uma leitura, inclusive, bíblica, mas que não é o Deus da Bíblia. É um Deus pela metade, ou por um terço, ou por um quarto, ou por quase total, mas com uma pequena diferença. Seja qual dessas abordagens evangélicas cristãs a gente tiver, se a Bíblia não é tida por inteiro em todas as suas dimensões, o Deus que eu estou adorando não é o Deus que é um outro Deus, pintado à luz de algum desejo humano. Seja um Deus totalmente gracioso,
no sentido de que não se incomoda com nada do que eu faço. Portanto, na realidade, eu construí um Deus que me afaga o ego pueril de eu ser o que eu queira ser. Construí um Deus para mim mesmo, diferente do Deus da Bíblia. Quando o texto traz temei a Deus, dai-lhe glória e apresenta vinda é a hora do seu juízo, tem uma referência aí. Para haver juízo, o que precisa existir? Para haver julgamento, o que precisa existir? Oi? O óbvio do termo. Para existir um tribunal instalado, eu preciso ter lei. Eu preciso ter juiz. Eu preciso ter advogado. Eu preciso ter acusador. E eu preciso ter o réu no meio disso tudo. É disso que se trata um juízo. Quem é o júri desse juízo? Está fora disso, chama-se universo. Esse é o júri. A quem o tribunal presta contas? Ao universo. Quem é o juiz? Quem é o advogado? Quem é o acusador? Qual é a lei? Aqui começam os movimentos de discórdia. Se eu não quero ser referenciado culpado porque eu gosto do pecado, eu digo que a lei sou eu e crio minha própria lei. Por sua vez, se eu reconheço a autoridade de quem julga, eu me submeto à lei. E se eu me submeto à lei, quem julga, julga a partir do que este defendeu, que é, eu aceitei a lei. E este pagou o preço da condenação, portanto eu posso ser inocentado. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é o conceito. Portanto, existe um formato desenhado na Bíblia toda que não se altera, de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse só traz isso à cena para mostrar, se há um momento em que isso se tornou grave, é o momento em que se instaurou o tribunal. Em que momento o tribunal se instaura? Se você olhar Daniel capítulo 7, lá está escrito. Depois disso, se assentou um tribunal, abriram-se os livros e o ancião de dias inicia o julgamento. Se você vai a Daniel capítulo 8, no verso 14, você tem a data disto. Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Portanto, quando a primeira mensagem angélica aparece, é chegada a hora do juízo, ela anuncia o início do tempo do fim. Daniel 7. E ela anuncia que logo em seguida a isso virá o juízo. Portanto, vem um convite ao mundo. Temei a Deus, dai-lhe glória. Porque vai abrir o tribunal. O tribunal entrará em sessão. E o convite de Deus é, reconheça a lei, aceite a defesa, para que eu possa inocentá-lo. Essa é a situação da primeira mensagem angélica, num sentido um pouco mais didático, temporal do fenômeno. Qual é a segunda mensagem angélica? Caiu, caiu. Leia aí, como é que está no texto? Leia o texto lá. O que mais? Tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Portanto, que duas coisas estão atreladas à Babilônia. No primeiro instante, o desmascarar dela e o anúncio da sua queda. Mas que outra coisa aparece aí sobre Babilônia? O que ela tem feito? Ela se prostituiu e deu aos outros a embriaguez disso. Portanto, ela tirou o quê? O senso correto de decisão. Um dos efeitos colaterais da embriaguez é a ausência da capacidade volitiva ou do processo decisório. O primeiro lugar afetado diretamente pelo álcool, independente das questões fisiológicas envolvidas nisso, é a minha capacidade consciente, ou seja, a parte frontal do cérebro é afetada e eu perco a noção de justiça, de risco,
de medo e de todas as coisas causadas pelo processo do antagonismo do pecado que me levam a uma decisão acertada sobre algo. O clássico aí da história da medicina, que é aquele sujeito, o Finlay, que levou um vergalhão um espeto de vergalhão de trilho de trem que atravessou por baixo e rompeu com a parte frontal do cérebro, mas sobreviveu a isso, virou um clássico do estudo da medicina ou das áreas de fisiologia, que é qual o efeito colateral de perder parte ou a totalidade daquilo que é a parte frontal do cérebro. Um sujeito que era cordato, bom cidadão, relações adequadas, perdeu completamente a capacidade do juízo moral. A parte frontal do cérebro, nessa ilustração da embriaguez, ela é afetada a ponto de você não ser capaz de decidir entre o certo e o errado. É disso que se trata a referência. Portanto, Babilônia embriagou o mundo, e o mundo perdeu a condição correta, moral, de decidir, e seguiu sua prostituição. E ela lidera isto. Isso em contraste com a primeira mensagem angélica que o Elmer levantou, trata-se da referência do juízo, e dentro da referência do juízo há um mandamento que trata de adoração de forma específica, que é o quarto. Curiosamente, Babilônia elegeu para si um outro referencial. E isso é trazido à tona. Por que Babilônia é desmascarada? Porque agora tem duas decisões a serem tomadas. Seguir a besta e a sua imagem, Apocalipse 13, a segunda parte, ou seguir a Deus e sua lei. Apocalipse 12 ou Apocalipse 14. A resposta à pergunta anterior, quem poderá subsistir, que foi dada pelo capítulo 12, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, e que é repetida dentro do contexto do capítulo 14, é a resposta a essa dupla decisão. Eu sigo a Deus ou sigo uma outra proposta. O desmascarar de Babilônia é exatamente o evidenciar daqueles que aceitaram a Deus e, portanto, há um contraste sendo estabelecido. Porque Babilônia cai, porque agora tem que se decidir. Não dá para ficar em cima do muro. Qual é a próxima mensagem angélica? Que diz lá? O que acontece com ele? Esse tal beberá do vírus da Índia, não de Babilônia, mas o de Deus. Que é o quê? É final. É terminal. Não há outra chance. Não há second time. É final. Portanto, essas três mensagens, quando chegam para esse tempo, declaram algumas coisas importantes sobre esse tempo. Primeiro, é o fim. Ponto. Não terá volta. Portanto, nisso se diferencia do período de Noé. O período de Noé é preservação de liberdade de escolha. O período final é escolha. Separa-se joio e trigo, salva-se trigo, queima-se o joio. No intervalo dessas coisas existem decisões para ser tomadas. A primeira, reconhecer Deus. A segunda, é encontrar sua vontade. A terceira, decidir se eu vou cumprir a vontade ou se eu vou seguir uma outra proposta. Essa é a advertência dessas três mensagens neste contexto. A pergunta é, o que isso tem a ver com Mateus 24:14? Lembra o que diz lá? Este é o Evangelho. O que isso tem a ver com o testemunho? A escolha feita aqui é uma escolha prática. É uma escolha de manifestação prática do que eu decidi. E isso, em primeira instância, demonstra testemunho. Onde Deus está. Esse é um aspecto. Não é o único aspecto, mas é um deles. Quando eu ligo Mateus 24:14 com as mensagens, eu estou ligando essas duas questões. Elas não são as únicas. Porque se eu olho Mateus 24:14, à luz do próprio texto de Mateus 24:14, o texto "E este Evangelho do Reino"
Começa com uma palavrinha pequenininha no primeiro texto. Abre lá, Mateus 24:14 e dá uma olhada. Qual é a primeira palavra que inicia o verso 14? Se você olhar, ele tem uma estrutura de ligação com o verso anterior. E será pregado. Se é e, eu tenho que ler o anterior. O que está no anterior? Que está no verso 13. Se é aquele, porém, isso está ligado com o verso anterior. O que diz o anterior? Começou de novo com que palavra? E, portanto, leia o anterior. O que diz o anterior? Entenderam o que está acontecendo nesse texto? Ele é uma cadeia de eventos. Surgem mensagens erradas em consequência de tentativas de explicar todas as catástrofes que estavam no início do texto. Haverá mortandades, pestes, destruições, guerras, rumores de guerras, etc. E aí eu tento explicar tudo isso. Como é que eu tento explicar tudo isso? Ou eu aceito Deus e a forma como Ele age, ou eu busco uma explicação humana, físico-científica ou religiosa ficcional. E surgem os falsos proclamadores da verdade. Os falsos proclamadores da verdade que enganariam a muitos levam ao mundo a esfriar que parte da sua atuação? O amor, que é a essência central do Evangelho de Cristo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfria. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverar no quê? Perseverar naquilo que está no texto. O que está no texto? Aquilo que se esfriou. Portanto, no amor, na centralidade do Evangelho de Cristo. Nesse contexto, o que Satanás faz com o amor de Cristo? Do mesmo jeito que são falseadas as explicações dos fenômenos, também é falseado o quê? O Evangelho. E aquilo que era o amor genuíno de Cristo, cria uma roupagem que não tem nada a ver com o amor de Cristo, embora discurse o amor de Cristo. Portanto, quando o texto diz aquele que perseverar até o fim no amor de Cristo, o amor de Cristo está manifesto lá no texto de Apocalipse 12 e no texto de Apocalipse 14. O amor de Cristo não é um evangelho barato que passa panos quentes no que está acontecendo. O amor de Cristo é a percepção plena do que Cristo fez por mim, que é morrer na cruz. E Cristo morreu na cruz por quê? Isso é para quê? Por que ele morreu? Porque existia o quê? Uma lei que dizia que o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida. Para ter vida precisa do quê? Pagar o preço. Quando eu entendo isso, eu entendi o amor de Cristo. O amor de Cristo não é passar panos quentes sobre o pecado. O amor de Cristo é a percepção do que o pecado causa e de que a única saída para o pecado é morte. E porque ele morreu, eu posso ser salvo. Para continuar vivendo debaixo do pecado ou para voltar para Deus? Essa é a questão. Portanto, o testemunho manifesto ali no texto tem a ver com o quê? Pessoas que decidiram modificar a sua vida à luz do que Deus pede. Este é o amor cristão. O amor cristão não é um amor barato que apaga o pecado no sentido de dizer, não tem importância. O amor cristão é um amor que apaga o pecado porque ele está disposto a dar a vida pelo pecador e a deixar-se transformar pelo Espírito. Ou seja, temer a Deus, dar glória. Esta é a mensagem. Perceber isso e compreender as dimensões disso é o que tira o sujeito, tanto do extremo legalista, quanto do extremo liberal. O extremo liberal é o passar panos quentes sobre o pecado. O extremo legalista é dizer que eu sou salvo pela lei e não pela graça de Cristo que morreu por mim. Portanto, os dois lados dizem a mesma coisa. Eu sou e Deus não é. Um diz eu sou porque eu sou capaz, o outro diz eu sou porque é assim que eu quero. Os dois fenômenos a gente vê manifestos no mundo cristão. Os dois fenômenos a gente vê manifestos aqui dentro.
Porque esses fenômenos não têm a ver com a Bíblia, tem a ver com o ser humano e a forma como o ser humano reage ao convite de Deus e ao pecado. Como é que tudo isso se fecha na lição dessa semana? Para onde tudo isso deveria conduzir a gente enquanto reflexão, enquanto percepção? Eclesiastes 12 traz o fenômeno. Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto. Por isso o fim de todas as coisas é o quê? Teme a Deus. Guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Quando eu olho para tudo isso e olho essas referências, eu entendo, de fato, o que está em jogo neste tempo da história. Ou seja, qual é a nossa mensagem enquanto pregação? A nossa mensagem enquanto pregação é: Cristo está às portas. Ainda temos tempo. Essa é a pregação. É um convite. Qual é a pregação de João Batista? Arrependei-vos, por quê? É chegado o reino de Deus. Qual é a mensagem para hoje? Arrependei-vos, Cristo está às portas. É a mesma mensagem. De Gênesis a Apocalipse é o mesmo convite. Sempre o mesmo convite. Deus não quer a destruição das pessoas, Ele quer a destruição do mal. Se o mal e as pessoas se fundirem numa coisa só, não resta alternativa para a destruição do mal que não seja a destruição das pessoas. Mas não porque Deus queira destruir pessoas, Deus quer destruir o mal. A decisão se eu vou ser o mal ou se eu vou ser pessoa é minha. Se eu for o mal, vou no pacote. Se eu for pessoa, ou seja, ser humano outra vez, desmontou a cadeira. Isso era a pegadinha do dia. Fizeram a pegadinha do dia. Então, se esse for o fenômeno, a decisão que a gente toma leva à consequência direta dessa história. Ou seja, diga. A conversão. A conversão. Eis que estou à porta. Lembra, a mensagem à igreja de Laodiceia, que é este tempo, é qual? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu posso entrar, cear com você e você comigo, e vou te dar a condição de sentar comigo no meu trono. Essa é a mensagem. Essa é a advertência ou o convite para esse tempo. O que eu espero é que Deus, de alguma forma, nos dê a percepção de todas as dimensões disso, porque o que vem pela frente em termos de enfrentamento de verdades ou de teses é exatamente o antagonismo entre Deus e sua proposta e todas as invencionices nas diversas vertentes que Satanás, ao longo do tempo, veio construindo com os seus aliados em toda a história do mundo. Que Deus nos abençoe para que a clareza desses processos nos leve a escolhas corretas e a gente possa enxergar de pé o fim desta história. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela tua proteção, pela tua companhia, mas principalmente pela oportunidade que temos do conhecimento do teu Evangelho e da perspectiva da promessa maravilhosa da vida eterna em Cristo Jesus. Dá, Senhor, que entendamos a gravidade do tempo em que vivemos, aquilo que está descrito como eventos e como propostas, e que façamos boas escolhas, tomemos boas decisões e, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.